Ontem eu assisti um debate entre os deputados federais Guilherme Boulos e Kim Kataguiri, e eles falavam sobre a PEC do teto de gastos. O que é a PEC do teto de gastos, né? A PEC, no caso, ele é uma alternativa do governo a tentar romper com dois instrumentos, dois tipos, são tipos freios, na verdade, né? Que é o teto de gastos e a regra de ouro, que são freios para evitar que o governo gaste dinheiro acima do que ele pode e gere um endividamento maior do que o previsto, né? Causando assim naturalmente o colapso da economia, problemas de longo prazo, enfim, perda de credibilidade. E por que eu assisti esse debate? Porque ano que vem nós temos eleições municipais e esses dois caras vão ser rivais aí no pleito para a prefeitura de São Paulo, né? A principal cidade do Brasil. E naturalmente o prefeito de São Paulo, no futuro, ele é um forte candidato a governador de São Paulo. E o governador de São Paulo é um grande contender a presidente do Brasil. Ou seja, precisava começar a estudar as ideias desses caras, a postura deles, pensando no longo prazo, né? Isso sim, considerando os meus estudos políticos. E aí, eu queria pontuar duas coisas a respeito desse debate que não me surpreenderam, mas eu acho importante falar sobre isso e gerar reflexão, né, em quem assiste meus vídeos a respeito desses pontos. Primeiro ponto, perguntado sobre a aprovação da PEC, o deputado Kim Kataguiri falou que ele é contra a aprovação da PEC. Ele acredita que para cumprir, né, com tudo que o governo precisa pagar, né, ao longo do seu exercício, enfim, as suas responsabilidades, não é necessário gasto extra. Poderiam ser apenas cortados privilégios. Inclusive, o deputado foi muito cuidadoso, citando exatamente de onde poderiam vir esses recursos, como fundão, como uma série de isenções fiscais, né, salários da elite do serviço público, do poder público. A gente está ganhando aí 100, 200 mil reais de salário. E ele cita que esse corte de privilégios, né, poderia financiar, né, o governo e viabilizar os projetos do governo. Ou seja, não precisaria basicamente de romper com a regra de ouro e com o teto de gastos. Desculpe o ruído, galera, eu tô indo agora para esse trem e aí teve um evento aqui de food truck, a galera tá desmontando, tá fazendo bastante barulho. E cara, eu gostei muito da postura do deputado Kim. Não é a primeira vez que eu o vejo defendendo esse tipo de pauta de realmente corte de privilégios, redução mesmo de gastos públicos. E eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que o nosso estado é um estado muito fanfarrão com o dinheiro do pagador de imposto brasileiro. E aí o primeiro ponto que me colocou assim indignado, né? O deputado Guilherme Boulos basicamente ignorou completamente a argumentação do deputado Kim. E na argumentação dele ele falou, não, eu espero que a PEC seja aprovada. E é importante porque o governo Bolsonaro deixou pra gente um orçamento muito baixo, muito aquém do que a gente precisava. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês assistirem caso vocês queiram. Recomendo, tá? E cara, olha que absurdo o que ele respondeu. Na verdade, ele foi completamente evasivo. Ele não citou o corte de gastos, o corte de privilégios. Ele basicamente falou, a gente recebeu menos orçamento do que a gente gostaria e eu acredito que tem que botar mais grana mesmo no negócio. Ele nem citou o corte de privilégios, sabe? Ele foi basicamente assim, fingiu que não ouviu nada daquilo, entendeu? E eu fico me perguntando o porquê. Por que não ser a favor do corte de privilégios, sabe? A única coisa que me vem à mente em relação a isso é porque isso, de certa forma, deve ser bom para o grupo político que
trabalha com ele. Só pode ser isso, certo? E isso me incomodou bastante, porque o Kim, inclusive, ele cita, olha, com essa grana que poderia ser economizada, dava até para incrementar, né, o Auxílio Brasil, né, que no caso é a evolução do Bolsa Família. Ou seja, cara, ele estava falando de distribuição de renda, basicamente tirar, né, essa grana, esse gasto absurdo e dar pro povo, né. Eu até achei que o Guilherme Boulos ia curtir a ideia e eles iam convergir. Isso não aconteceu. O Guilherme Boulos continuou batalhando ali para explicar que deveria aprovar o teto de gastos, a PEC. Então esse foi o primeiro ponto. E me incomodou muito a postura do Boulos, não querer debater o corte de privilégios. O segundo ponto foi quando o Boulos citou que o Kim faz parte do Centrão. E aí, galera, vamos falar sobre o Centrão, né? Eu acho que sobre o Centrão a gente vai falar muito aqui no canal. O Centrão, ele é composto por partidos nanicos, que não tem nenhum tipo de bandeira ideológica, nenhum tipo de doutrina realmente científica, sociológica, nada. É uma galera que basicamente quer o dinheiro do governo, quer ganhar poder e quer botar cargos lá, enfim. É fisiologia pura, é o interesse individual do cacique do partido e da galera dele. E o Guilherme Boulos foi feliz na colocação, porque o Kim Kataguiri, ele é do União Brasil, União Brasil é do Centrão. E aí o Kim Kataguiri contra-argumentou dizendo que, na verdade, ele é um independente. Eu sou um deputado independente e tal. Só que, cara, isso não é verdade. Ele pode ser parcialmente independente. Ele pode ter conversado com a União Brasil e falado, olha, eu posso me candidatar pela União Brasil, mas o meu mandato é independente. Eu não vou seguir a orientação de vocês. Eu vou votar de acordo com as minhas convicções. E o União Brasil, que basicamente quer ter algum tipo de poder de barganha no Congresso, ó, tenho tantos deputados eleitos, né? Que é o fundão que é calculado em cima do número de cadeiras. Ou seja, naturalmente ele ganha com o Kim ter sido eleito. O União Brasil certamente aceitou, até porque o Kim é um dos líderes do MBL, é um cara que tem uma projeção grande, né? Era certo que ele ia ter uma quantidade consistente de votos. E o que foi eleito pela União Brasil, e ele se diz independente. Não é independente, galera. O ideal, na minha opinião, era que o Kim assumisse, né, que ele faz parte de um partido do Centrão, mas que ele era crítico e que ele estava lutando para rever uma série de coisas dentro do partido. Como, por exemplo, um processo de seleção de candidatos muito mais criterioso, sabe? Eles pararem de utilizar o fundão, né? Eles começarem realmente a criar projetos que tenham mais coerência ideológica. Porque os partidos do Centrão normalmente são partidos ônibus. Eles aceitam qualquer um, de esquerda, de direita, uma pessoa que não tem nenhum tipo de preparo e aí logo não se considera de nenhum tipo de posicionamento no espectro político. E, cara, o Kim basicamente ficou martelando nessa ideia de que ele era independente. O Centrão, ele representa o que há de pior na política brasileira. Ele representa a corrupção, ele representa o fisiologismo, ele representa o Estado sendo capturado por grupos criminosos, né? O Centrão é tudo de ruim. E o Kim perdeu ali a oportunidade de mostrar de que, olha, desculpa, mas no Brasil poucos partidos salvam. Eu tive que me candidatar por um, mas eu já estou lutando para tornar esse um partido sério. Então, os dois foram evasivos, né? Os debates no Brasil, infelizmente, eles acontecem de forma muito... como é que eu posso dizer? É uma parada muito injusta com a pessoa que está assistindo. Porque eles acabam sendo evasivos, enrolando, a galera acaba esquecendo do que foi perguntado. E no final das contas, o que eu vi ali foram dois homens muito inteligentes, o Kim Kataguiri e o Guilherme Boulos, mas os dois alinhados com, cara, a maneira de fazer política do Brasil, né? Que é o que a gente luta aqui no canal para realmente criticar, brigar e orientar as pessoas a não concordarem com essa maneira de fazer política, que é o tomar lá da cá, que é a negociação de cargos, de emendas e corrupção, enfim. Cara, assistam o debate, tirem suas conclusões, comecem a criar percepção sobre esses dois caras, porque no futuro, provavelmente, serão duas figuras importantes da política brasileira.